Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar corpo. Os objetivos da aula são definir elemento inversível, ou também chamado de unidade, definir corpo e subcorpo, demonstrar as principais propriedades dos corpos e discutir a relação entre domínio de integridade e corpo. Definição: seja A um anel com identidade 1 e A um elemento qualquer no anel A. Se existir um elemento B em A tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a 1, então dizemos que este elemento A é um elemento inversível em A, ou que este elemento é uma unidade do anel A. Consequentemente, se A é uma unidade, o B também será. Este elemento B, definido acima, é chamado de inverso de A e nós vamos utilizar essa notação quando nos referirmos ao inverso do elemento A. Observação: o conjunto dos elementos invertíveis de A será denotado desta forma aqui. Por exemplo, quais são os elementos invertíveis do anel dos inteiros? No caso aqui eu estou afirmando que são somente o -1 e o 1, pois se A pertence a este conjunto, que é o conjunto dos elementos invertíveis do anel Z, ou também o conjunto das unidades do anel Z, então isso significa que existe o número inteiro B, tal que A vezes B é igual a 1. E nós sabemos que quando A e B são números inteiros, essa igualdade só é válida quando A é igual a 1 e o B é igual a 1, ou quando A é -1 e o B também é -1. Por isso que o conjunto das unidades do anel dos inteiros é somente o -1 e o 1. Exemplo B. O conjunto das unidades do Z6 é o conjunto formado pelo 1 e o 5 pois 1 vezes 1 é igual a 1 e 5 vezes o 5 é 25 que no Z6 é igual à classe do 1. Além disso, verificando todas as multiplicações possíveis com os outros elementos do Z6, nós verificamos que esses outros elementos não são unidades. Item C. O conjunto das unidades do Z7 é todo o Z7 menos o zero, pois 1 vezes 1 é 1 2 vezes 4 é o 8 que no Z7 é 1 3 vezes 5 é o 15 que no Z7 também é igual a 1 e também o 6 vezes 6 é o 36 que no Z7 também é igual a 1 Isso significa que 1 2 3 4 5 e 6 são todos elementos neste conjunto aqui. Exemplo D. O conjunto das unidades desse anel das matrizes n por n com entradas reais é o GLNR, pois se A é uma unidade, isso significa que existe uma matriz B, também n por n com entradas reais, tais que A vezes B é igual à matriz identidade, pois nesse caso a identidade deste anel é a matriz identidade. Então, se A vezes B é igual à identidade, isso significa que a inversa da matriz A é essa matriz B, ou seja, o determinante dessa matriz A deve ser diferente de zero para que exista essa matriz B. Então, por esse motivo, o conjunto das unidades do MNR é o conjunto das matrizes cujo determinante é diferente de zero, que é justamente o conjunto GLNR. E por último, o conjunto das unidades do anel ZI, que é o anel dos inteiros de Gauss, é o conjunto formado pelo -1, 1, -i e i. Pois, se nós tomarmos um elemento genérico aqui, neste conjunto, no caso aqui eu estou denotando de A mais BI, existe um outro elemento no ZI, que eu estou denotando aqui por C mais DI,
de forma que A mais BI vezes C mais DI é igual a 1. Agora, aqui nós temos uma multiplicação de números complexos iguais a 1. Isso significa que o conjugado desse produto é igual ao conjugado do 1. O conjugado do 1 nós sabemos que é o próprio 1, e o conjugado do produto é o produto dos conjugados, ou seja, A menos BI vezes C menos DI também é igual a 1. Agora, multiplicando essas duas igualdades aqui, nós temos que esses dois elementos vezes esses dois elementos é igual a 1 vezes 1. Agora, A mais BI vezes A menos BI é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, onde o segundo aqui é o elemento BI. BI ao quadrado é B ao quadrado vezes I ao quadrado, I ao quadrado é menos 1. Então, este elemento vezes esse resulta no A ao quadrado mais B ao quadrado. De modo análogo, esse outro produto aqui pode ser escrito como C ao quadrado mais D ao quadrado. E, por essa igualdade, nós sabemos que esse produto vale 1. Agora, como A ao quadrado mais B ao quadrado é sempre um número maior ou igual a zero, e a mesma coisa acontece com essa outra soma aqui, como o produto desses números resulta em 1, isso significa que o A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. A mesma coisa acontece aqui também com C ao quadrado mais D ao quadrado, mas dessa igualdade aqui, onde A e B são números inteiros, só é possível quando o A vale 1, o B vale 0, ou quando o A é menos 1, o B vale 0, quando o A vale 0 e o B vale 1, e quando o A vale 0 e o B menos 1. Ou seja, as possibilidades desses elementos aqui são justamente o menos 1, 1, menos I e o I. Proposição 1. O conjunto das unidades do ZM é o conjunto formado pelos A ℏ, tais que o MDC do A com M é igual a 1. Prova. Então, considere A ℏ um elemento neste conjunto, ou seja, A ℏ é um elemento invertível. Isso significa que existe um elemento B ℏ em ZM, tal que A ℏ vezes B ℏ é igual a 1 ℏ. Agora, A ℏ vezes B ℏ eu posso escrever como AB ℏ, que é igual a 1. E dessa igualdade aqui, nós podemos concluir que na divisão do AB por M, o resto vale 1. Ou seja, AB pode ser escrito como um MQ mais 1 para algum Q inteiro. Passando essa expressão para esse lado, nós temos que AB mais M vezes menos Q é igual a 1. E uma das consequências do teorema de Bézout nos diz que, neste caso, o MDC do A e do M vale 1. Portanto, tomamos um elemento aqui, mostramos que ele pertence a esse conjunto. Agora, nós vamos fazer o inverso. Vamos tomar um elemento aqui e provar que ele é um elemento invertível em ZM. Então, por outro lado, se nós tomamos um A ℏ neste conjunto, isso significa que o MDC do A e o M é igual a 1. Daí, existem inteiros alfa e beta, tais que alfa vezes A mais beta vezes M é igual a 1. E se essa soma é igual a 1, isso significa que a classe dessa soma é igual à classe do 1, né? Que é o que eu estou escrevendo aqui. Agora, essa expressão pode ser escrita dessa forma, e como aqui nós estamos no ZM, isso significa que este elemento aqui é a classe do zero, ou seja, a classe do alfa A é igual à classe do 1 ℏ, e a classe do alfa A pode ser escrito como a classe do alfa vezes a classe do A, que é igual a 1. E isso significa que o elemento A ℏ que nós tomamos inicialmente é de fato uma unidade do anel
Zm, ou seja, este A' pertence a esse conjunto, pois o inverso dele é o elemento α'. Corolário 1, se m é um número primo, então o conjunto das unidades do Zm é todo Zm exceto o 0'. De fato, se m é um número primo, isso significa que o MDC de A e M vale 1 para todo A pertencente ao conjunto do 1, 2, 3 até o m-1. Ou seja, esse A pode ser qualquer elemento neste conjunto. Proposição 2. Se A é um anel com identidade, então o conjunto das unidades de A com a multiplicação deste anel é um grupo. De fato, então nós inicialmente aqui vamos considerar a identidade deste anel, e para a gente mostrar que isso aqui é um grupo, primeiro esse conjunto é diferente do vazio, pois o 1 pertence ao conjunto das unidades de A, pois 1 vezes 1 é igual a 1. Além disso, nós temos que provar que esse conjunto é fechado em relação à multiplicação. E para isso nós vamos tomar A e B elementos nesse conjunto e provar que A vezes B também é um elemento nesse conjunto. Se A e B pertencem a esse conjunto, isso significa que existe um inverso para A e existe um inverso para B. Logo, A vezes B vezes o inverso do B vezes o inverso do A é igual a 1, e isso significa que este elemento aqui pertence ao conjunto das unidades de A, pois existe esse outro elemento, tal que esse AB vezes esse elemento é igual a 1. Sendo assim, agora resta verificar aqueles 3 itens da definição de grupo, mas como A é um anel e a operação de multiplicação é associativa, então o item G1 da definição de grupo é válida. Esse conjunto possui um elemento neutro, que é o 1, e todo elemento neste conjunto possui inverso. Portanto, de fato, o conjunto das unidades de A com a multiplicação é um grupo. Definição: se A é um anel comutativo com identidade e o conjunto das unidades de A é todo o anel A exceto o 0, ou seja, todo elemento não nulo em A possui inverso multiplicativo, nós dizemos que esse anel A é um corpo. Por exemplo, o anel dos racionais, dos reais, dos complexos e dos E7 são exemplos de corpos. Então, nós já sabemos que o conjunto dos racionais, dos reais e dos complexos satisfazem essa definição, e em relação aos E7, nós já sabemos que os E7 é um anel comutativo com identidade. E no primeiro exemplo desta aula, nós vimos que o conjunto das unidades dos E7 é todos os E7 menos o 0. Por esse motivo, os E7 também é um corpo. Exemplo B, o Q raiz de P é um corpo para todo P'. De fato, nós já sabemos que esse conjunto é um anel comutativo com identidade com a soma e a multiplicação usual. O que a gente vai fazer agora é provar que todo elemento diferente de 0 possui um inverso multiplicativo. De fato, considere x aqui um elemento diferente de 0 da forma a mais b raiz de p, ou seja, x é um elemento neste conjunto aqui. Se esse a é igual a 0, então o inverso do x vai ser dado desta forma aqui. Note que, se o a for igual a 0, o b deve ser obrigatoriamente diferente de 0, pois nós estamos tomando x nesse conjunto, e se o b é diferente de 0,
o inverso de x vai ser dado dessa forma aqui. Agora, se o b for igual a zero, o a vai ser diferente de zero e o inverso do x vai ser dado por essa outra forma aqui, que ainda é um elemento no Q raiz de p. Sendo assim, considere a e b diferentes de zero. O que a gente vai mostrar agora é que o elemento x, que é o a mais b raiz de p, vai possuir o inverso multiplicativo, né? Então, para encontrar esse inverso, nós vamos considerar essa igualdade aqui, onde c mais d raiz de p é um elemento em Q raiz de p, e o que a gente vai fazer é determinar aqui quem é c e quem é d em função do a e do b. Então, dessa igualdade aqui, nós fazemos aqui a distributividade e depois agrupamos, obtemos essa expressão AC mais DP mais BDP mais BC mais AD vezes raiz de P, que é igual a 1. Daqui, como esse raiz de P é um número irracional e essas outras constantes são números racionais, então essa igualdade só vai ser válida quando esse primeiro termo vale 1 e esse segundo termo vale 0. Daí, nós podemos montar esse sistema linear nas variáveis c e d, pois, como eu disse, nós estamos interessados aqui em determinar o valor de c e de d em função do a. Nessa primeira igualdade, eu vou multiplicar toda ela por menos b, obtendo essa expressão. Agora eu vou somar essas duas igualdades e eu vou obter que a ao quadrado vezes d menos b ao quadrado vezes pd é igual a menos b. Desse lado esquerdo eu posso colocar o d como um fator comum. E note que este elemento aqui é diferente de zero, pois caso contrário, ou seja, se esse elemento aqui fosse igual a zero, né, eu poderia passar esse elemento negativo para o outro lado positivo, ou seja, a ao quadrado seria igual a b ao quadrado vezes p. O b é diferente de zero, então eu posso passar esse b ao quadrado dividindo, e essa expressão pode ser escrita dessa forma aqui. Daqui eu posso tirar a raiz aqui dos dois lados e nós iríamos obter que a sobre b é igual a raiz de p. E isso é uma contradição, pois como p é um número primo, por hipótese, essa raiz aqui é sempre um número irracional, e se essa raiz é um número irracional, ela não pode ser dada por uma fração. Então, de fato, este elemento aqui é diferente de zero, e se ele é diferente de zero, eu posso passar dividindo. Ou seja, o d pode ser escrito da forma menos b sobre a ao quadrado menos b ao quadrado vezes p. E substituindo esse valor de d naquelas equações anteriores, nós encontramos esse valor para a constante c. Portanto, o inverso multiplicativo deste elemento, quando a e b são diferentes de zero, é justamente este elemento que ainda pertence ao Q raiz de p. Exemplo: o anel dos inteiros, o Z6, o MNR, o ZI e o Z raiz de 2 não são corpos. Então, pelo primeiro exemplo desta videoaula, nós podemos concluir que o Z, o Z6, o MNR e o ZI não são corpos, pois o conjunto das unidades aqui é o mais ou menos 1, o conjunto das unidades aqui é o 1 e o 5 o conjunto das unidades aqui é o GLNR e o conjunto das unidades aqui é o mais ou menos 1 e o mais ou menos I. Agora, por que o Z raiz de 2 não é um corpo? Nós sabemos que 2 pertence a esse conjunto, mas não existe x ainda neste conjunto, tal que 2 vezes x é igual a 1.
nós sabemos que essa igualdade aqui só é válida se o x vale meio e o meio não pertence ao z raiz de 2. Portanto, por esse motivo, o conjunto z raiz de 2 não é um corpo. Observação. Note que o Q raiz de P nos dão uma infinidade de exemplos de corpos intermediários entre Q e R. Observação B. O conjunto Z é um domínio de integridade que não é corpo. Ou seja, daqui nós já podemos concluir que nem todo domínio de integridade é um corpo. Agora, será se todo corpo é um domínio de integridade? E, no caso, essa afirmação é verdadeira, né? Ou seja, todo corpo é um domínio de integridade. De fato, seja A um corpo. Se A é um corpo, por definição, A é um anel comutativo com identidade, onde todo elemento não nulo possui inverso multiplicativo. O que a gente vai fazer é mostrar que, neste caso, esse anel A também não possui divisores de zero. Então, para isso, tome A e B em A, com A diferente de zero, e A vezes B é igual a zero. Nós vamos provar que, obrigatoriamente, o B deve ser zero. De fato, B pode ser escrito como 1 vezes B. Esse 1 pode ser escrito como A menos 1 vezes A, pois A pertence ao corpo A. Agora, como a multiplicação aqui ela é associativa, eu posso escrever essa multiplicação dessa forma, onde A vezes B é igual a zero. Então, aqui, substituindo o A vezes B por zero, nós temos A elevado a menos 1 vezes zero, que é igual a zero. Portanto, o B, de fato, é igual a zero. Observação, como nós já vimos, a recíproca do resultado acima é falsa. Ou seja, nem todo domínio de integridade é um corpo, e o contra-exemplo é o anel dos inteiros. Mas todo domínio de integridade finito com mais de um elemento é um corpo. Então, para a gente provar isso, seja A um domínio de integridade finito com mais de um elemento. Logo, este anel A é um anel comutativo com identidade e não possui divisores de zero. O que a gente vai provar agora é que todo elemento em A diferente de zero possui inverso multiplicativo. Sendo assim, considere todas as potências deste elemento A. O A elevado a 1, A elevado a 2, A elevado a 3 e assim em diante. Como A é finito por hipótese, essas potências não podem ser todas distintas, pois se todas forem distintas, esse conjunto A seria infinito. Ou seja, existem inteiros positivos mn, tais que A elevado a m é igual a A elevado a n. E nós podemos supor aqui, sem perda de generalidade, que esse m é maior do que o n. Então, daqui, esse A elevado a n posso passar para esse lado negativo, e A elevado a m menos o A elevado a n, eu posso escrever como A elevado a n, que multiplica o A elevado a m menos n menos 1, que é igual a zero. Pois nesse caso aqui, o m é menor do que o n. Como A é um domínio de integridade, e aqui nós temos que esse elemento vezes esse outro elemento é igual a zero, então ou este elemento é zero, ou este elemento é zero. Mas, como A é diferente de zero, todas as potências do A também são diferentes de zero, e isso significa que esse A elevado a m menos n menos 1 é igual a zero, ou seja, A elevado a m menos n é igual a 1, e essa expressão pode ser escrita como A vezes A elevado a m menos n menos 1, que é igual a 1. E observe que este elemento aqui é o inverso multiplicativo do elemento A. Note que como m é maior do que n,
Então, m menos n é maior do que 0, e como m e n são números inteiros, então m menos n menos 1 é maior ou igual a 0. E com isso a gente conclui a demonstração. Proposição 5. Zm é um corpo se somente se m é um número primo. Então, como aqui nós temos um se somente se, nós temos que provar a ida e a volta. Se Zm é um corpo, isso significa que todo elemento diferente do zero barra possui inverso multiplicativo, ou seja, a barra pertence ao conjunto das unidades do Zm para todo A pertencente ao conjunto do 1, 2, 3 até o m menos 1. Logo, pela proposição 1, se A pertence a esse conjunto, isso significa que o MDC do A e M é igual a 1 para todo A neste conjunto, ou seja, o MDC de todo elemento A com M, onde A são os números aqui entre 1 até o m-1, é igual a 1, então esse número m só pode ser um número primo, que é o que a gente tinha que mostrar. Agora, para provar a volta, se m é um número primo, nós sabemos que o Zm é um domínio de integridade e, além disso, esse conjunto é um conjunto finito. Pela proposição anterior, ou seja, pela proposição 4, se nós temos um domínio de integridade finito, esse domínio é um corpo. Definição: seja A um corpo. Um subconjunto não vazio L de A é chamado subcorpo de A se é fechado para a adição e a multiplicação de A e se L também tem estrutura de corpo. Ou seja, um subcorpo nada mais é do que um corpo menor dentro de um corpo maior, onde as operações desse corpo menor são as mesmas operações do corpo maior. Por exemplo, Q é subcorpo de R e R é subcorpo do anel dos complexos. Proposição 6. Seja A um corpo e L um subconjunto não vazio de A, então L é subcorpo de A se somente se esses três itens acontecem, ou seja, o 0 e o 1 pertencem ao conjunto L, dados dois elementos x e y em L, então x menos y também pertence a L, e dados x e y em L, onde o y é diferente de 0, então x vezes o inverso multiplicativo do y também pertence a L. Então, na prática, para provar que um determinado conjunto é subcorpo, nós verificamos esses três itens. E, pela proposição 6, se esses três itens são satisfeitos, então L é subcorpo de A. Por exemplo, esse conjunto L é um subcorpo de R e o conjunto QI, que é formado pelos elementos da forma A mais BI, onde A e B pertencem a Q, é um subcorpo de C. Para exemplificar essa proposição 6, vamos fazer as contas aqui dessa letra B. Então, de fato, o 0 e o 1 pertencem a esse conjunto, pois o 0 pode ser escrito dessa forma e o 1 pode ser escrito dessa forma aqui. Em particular, esse conjunto é diferente do vazio. Agora, se x e y pertencem a QI, isso significa que x é igual a mais BI e o y é igual a um C mais DI, onde A, B, C e D são todos números racionais. Daí, x menos y vai ser A mais BI menos C mais DI. Essa expressão eu posso reescrever dessa forma, e se A, B, C e D são números racionais, A menos C também é racional e B menos D também é racional, ou seja, x menos y pertence ao conjunto QI. Além disso, se o y é diferente de 0, ou seja, se o C é diferente de 0 ou o D é diferente de 0, então
o inverso do elemento y, a gente pode escrever dessa forma aqui, mas o inverso deste elemento deve estar nesse conjunto. E para a gente visualizar melhor que o inverso deste elemento pertence ao conjunto QI, nós vamos multiplicar aqui pelo conjugado do C mais DI, justamente para tirar esse número complexo I aqui do denominador. Então, aqui nós vamos multiplicar em cima e embaixo por C menos DI. 1 vezes C menos DI é o próprio C menos DI, e C mais DI vezes o C menos o DI resulta em C ao quadrado mais D ao quadrado. E essa expressão pode ser reescrita dessa forma aqui. Além disso, fazendo a multiplicação do x pelo inverso multiplicativo do y, nós temos o A mais BI vezes essa expressão. Utilizando aqui a distributividade, nós obtemos essa soma e nós podemos reescrevê-la desta forma aqui, né? Onde se A, B, C e D são números racionais, essa expressão é um número racional, essa expressão aqui também é um número racional. Note que o C ao quadrado mais D ao quadrado é um número diferente de zero, pois C é diferente de zero ou D é diferente de zero, e, portanto, este elemento pertence ao QI. E, consequentemente, aqueles 3 itens da proposição anterior são satisfeitos e, portanto, o QI é de fato um subcorpo de C. E com isso nós finalizamos a aula.